Olá, sejam todos bem-vindos, autores e futuros autores que desejam escrever, publicar e vender os seus livros. Meu nome é Leandro e você que está assistindo essa live gravada, eu peço que deixe aqui o seu like, também coloque aqui nos comentários a cidade que você está falando, para depois saber por que você passou por aqui. Nessa semana estou fazendo aqui uma série de lives chamado Rota Map, que é os preparativos, o aquecimento para um workshop que vai acontecer na próxima terça-feira. E eu vou passar, você que ficar aqui até o final, eu passo os detalhes de como você pode participar desse workshop também. Hoje nós teremos assim convidados incríveis, daqui a pouco vou chamá-los aqui, já tem alguns chegando. E hoje o nosso tema é autor completo. E autor completo, escrever bem, publicar certo e vender sempre, que é o desejo de todo autor. Todo autor deseja, sonha em se tornar um autor completo, né? Quem quiser assistir também as lives anteriores, elas estão gravadas. Peraí, que coisa. Elas estão gravadas e estão lá no meu feed, por enquanto. Pode ser que eu vou tirá-las em breve do ar, mas por enquanto está lá, ok? Então aproveitem esse tempo aí para atualizar todo o conhecimento que foi passado aqui nos dias anteriores. Episódios incríveis. Hoje é o 6º episódio do Rota Map. Ele também está no meu canal do YouTube. Enfim, aqui estamos para trazer assim, um conhecimento de altíssima qualidade para autores e futuros autores. Deixa eu ver aqui se meus convidados já chegaram, já estão aqui. O Rubens, a Lucilília, deixa eu chamá-los aqui. Já vão entrar. O Robert também está aí, o Rogério está nos acompanhando. Sejam todos bem-vindos. Lucilília, faça o pedido para entrar na live. E Rubens, eu já te convidei aqui. Deixa eu ver se vai aqui. É só aceitar o convite para a gente poder se falar aqui. Já já eles vão chegando. E hoje o assunto é de excelente qualidade, que é justamente as etapas, né? As 3 etapas que eu identifico, inclusive no meu método, EPV, escrever, publicar e vender. Estou vendo que não está conseguindo entrar, sai da live, entra na live de novo, que está com algum bug aqui no sistema. Ah, Lucilília conseguiu. O seu vídeo parece que não está conectado. Ah, agora sim. Talvez tenha que virar a câmera, apertar no símbolo, numa setinha. Isso, Deus. Boa noite, Boa noite, Lucy. Tudo bem? tudo, graças a Deus, e você? Tudo ótimo. Deixa eu ver aqui o Rubens. Já está entrando aí. Vamos ver os enigmas da tecnologia que acontecem, né? Rubens, eu recomendo, às vezes, sair e entrar novamente na live. Às vezes dá certo. Eu estou mandando convite, é só aceitar aí. Mas enquanto ele vai se conectando, olha só, não está conseguindo participar. Você está pelo celular, né, Rubens? Tem que ser pelo celular. Mas, enfim, vamos iniciar aqui.
enquanto o Rubens resolve os problemas tecnológicos. Então, Lucililian, que é escritora, Sim. mentorada da Jornada do Autor, está conosco aí, vários outros autores também, nessa jornada. E eu queria que você se apresentasse para nós, para a nossa audiência aqui, sobre você, sobre sua obra, em que estágio você está. Bem, eu sou a Lucilília, eu sou uma escritora, autora iniciante, né? Para além, né, dessa profissão, eu tenho outra profissão, eu sou professora da Rede Municipal e Estadual de Educação de Goiânia e Goiás. E eu lancei meu primeiro livro em 2025, né, com o título de Heróis, Vilões ou Aprendizes. É um questionamento, né, uma pergunta, né? E é um livro que é um romance espiritual. Então, ele fala de romances, de relações familiares, ele fala também de questões espirituais, como, por exemplo, a reencarnação, né? A lei de causa e efeito. Então, é um livro, assim, repleto de romance, né? Mas também de dramas e reviravoltas. É uma história que traz muitas lições de vida, muitas reflexões, né, para o leitor. A pessoa que se propõe a ler de coração aberto, ela vai ter ali, ela vai poder, né, utilizar esse livro para fazer uma série de reflexões com relação, por exemplo, à importância das relações familiares nas nossas vidas, né, e a importância disso para que haja evolução, para que haja desenvolvimento e para que haja aprendizagem, né? Então, é um livro que coloca em xeque, né, a personalidade dos personagens. Então, são personagens que agem de forma, de certa maneira, de forma duvidosa, né? E eu deixo para que o leitor tome as suas próprias conclusões. Se eles são, né, se consideram esses personagens como heróis, como vilões, ou simplesmente seres humanos passíveis de erros, né? O livro ele é composto por duas partes, e na primeira parte ele traz um triângulo amoroso, e a partir desse triângulo amoroso acontece um desenrolar, assim, uma série de acontecimentos bem drásticos, assim mesmo, e, e também importantes, né, para a questão da construção do enredo da história. Então, esse livro eu e esse ano eu estou lançando meu segundo livro, é um romance também, ambos fictícios, ambos na área da narração, né? Então, mas esse desse ano, ele fala sobre, ele tem como tema central a questão da dança, né? Além de professora e escritora, eu também sou dançarina, então, assim, ele traz um pouco, né, da relação desse meu amor e dessa minha vivência com a dança. Então, é um livro muito lindo. Eu já estou na fase final, né? Esse livro está com a minha filha, que é a minha leitora beta, e ela vai dar. Amanda, inclusive, ela está na live. E ela vai dar, assim, o parecer dela final para que eu possa dar início ao processo de editorial dele mesmo, né? De revisão na editora e de publicação. Até o final do ano, eu quero fazer o lançamento, que também uma outra coisa assim, bem diferente, bem desafiador, que eu estou organizando aí, mas é surpresa. Ah, muito bem. Parabéns, Obrigada. Lucilília, pelo livro, pela continuidade da obra. E você falou um negócio muito interessante. Além desta profissão de autora, eu também sou professora. Então, assim, Sou não é professora. muito comum ouvir isso. E eu fiquei muito grato com isso, porque eu sempre falo, né, de carreira literária, de levar a literatura como algo profissional. É possível levar isso, é como uma carreira, ver como os desdobramentos e como tudo isso é possível, né? Então, isso essa visão já começa aí por essa visão e essa apresentação. Eu gostei muito.
Obrigada. Eu, assim, sempre foi um sonho escrever um livro. Eu sempre gostei muito de ler, né? Tive muito contato, assim, com a leitura e com a escrita, né? Eu assisti todas as lives, eu vi uma mentoranda dizendo que ela utilizava a escrita para todos os momentos da vida dela. E assim eu faço também. Nos momentos que eu estou triste, nos momentos que eu estou feliz, eu uso a escrita para me expressar. É uma forma de expressão. Então, eu demorei 40 anos, mais de 40 anos, para ter coragem de escrever o meu primeiro livro e de Uau! lançar esse primeiro livro. E agora eu pretendo seguir a carreira. Muito bem, parabéns. Obrigada. Uai, o Rubens tinha entrado e saiu. Eu estava mandando os convites aqui. Olha só, a internet dele deve estar instável, alguma coisa assim. Vamos ver. Ah, apareceu aqui de novo. Boa noite, Boa Rubens. Tudo noite. bem? Boa noite, está me ouvindo? Tô Ah, ouvindo. ok. Rompemos a barreira aí tecnológica e conseguimos conectar aqui. E gostaríamos de ouvir você falando um pouco sobre a sua carreira, sobre de onde você fala e sobre o seu livro, sua obra. Pois é, o tema é bem instigante e complicado de responder, porque, primeiro que eu estou começando agora, eu sou um postulante a escritor, eu não sou um escritor como Fernando Veríssimo, como Érico Veríssimo, ou como o nosso grande escritor goiano, o Miguel Jorge, conhecido como professor, né, Miguel Jorge. Uhum. Faz parte da Academia Goiana de Letras, Goiânia me de parece. Letras. Ele está na nona cadeira, uma coisa assim, pelo que eu já andei Uhum. lendo. E do qual eu vou pedi-lo para fazer a apresentação do meu livro, é uma pretensão, né? Ah, sim, maravilha. Muito bom. Porque eu acho que o que eu tentei expressar no livro que vai ser editado, né? Que está sendo editado, inclusive a Adriana já me passou, eu agora vou fazer a leitura, né? Para Uhum. repassar para ela, a editora, né? O Miguel Jorge ele fala da aldeia, né? Da aldeia, do seu povo, da sua cultura, né? Assim como Tolstói, que é autor daquele livro Guerra e Paz, né? Ele diz que se você quer se tornar universal, comece a pintar a sua aldeia, porque é a partir do cotidiano que as pessoas vão se identificar, né? E o professor Miguel, ele escreve muito nessa área, né? Inclusive o livro dele, Verão das 12 Estações, ele fala das 12 almas, né? No meu livro eu tento fazer uma coisa assim e falar da minha aldeia através do mapa, né? Da linha do mapa que cada pele humana carrega, né? Eu tenho minhas linhas por onde eu trafeguei, você tem, a colega tem, outras pessoas têm, ou seja, eu tento falar da minha aldeia, o livro fala um pouco dos anos 80, fala um pouco não, ele está todo focado nos anos 80, é um menino que chama Rionel. O livro também tem essa peculiaridade, o nome dos personagens, todos os personagens que compõem o livro são nomes de frutas e rios do estado de Goiás, mais sufixo. Por exemplo, rio, que é uma homenagem aos rios que banham o estado, com o prefixo nel, que é o personagem principal, Rionel. Bom, enfim, então, eu sou postulante a escritor, não sou escritor propriamente dito, né, mas assim, sou postulante, tenho a ajuda e a colaboração, né, do Leandro e da Kelps, e dá essa força para a gente na edição, editoração, lives, e a gente fica um pouquinho mais seguro nesse quesito, né, como eu sou iniciante, então a gente fica um pouco assim seguro. Mas o livro, ele conta essa história dos anos 80 de um menino que gostava muito de futebol, tinha muitos amigos, não estudava, né, vivia nos campos de futebol, as suas notas eram horríveis em relação ao todo um núcleo de sobrinhos, primos, amigos, e ela vai sim, e a história dele se desenrola nesse percurso até o livro conta até o final da adolescência. Depois, se der certo, a gente avança aí para um Mapa na Pele 2 ou 3, né? Mas ele conta essa história dos anos 80, ou seja, muita raiz. E tudo se passa ali, né? Em Goiânia, num bairro pobre de Goiânia,
tudo se passa ali. Os nomes, os personagens, digamos assim, é regional, é a aldeia mesmo de Goiás, né? Goiânia Goiânia foi considerada hoje não mais, mas é aquela cidade caipira, aquela capital caipira, né? Tem leva esse estigma. Hoje eu não sei como é que está, faz tempo, tem 27, 30 anos que eu saí de Goiânia, mas eu quero voltar com certeza. Então não sei como é que está. Eu sei que evoluiu muito, está uma cidade grande, então não sei como é que, se essa cultura nacional ainda continua. Mas eu tenho orgulho de ser goiano, gosto, para onde eu vou, eu digo, sou goiano, sou goianiense, né, porque eu nasci na capital, e eu guardo a raiz, né, de Goiânia, do estado, e eu gosto do estado e da capital. E por isso, daqui a um tempo, estou voltando para lá. E estou feliz em participar, né, agradeço o Leandro aqui pela oportunidade, agradeço o colega que está aqui junto comigo na live, agradeço quem está escutando, né, porque escutar live é um pouco, às vezes torna um pouco cansativo, né? Mas se quem está assistindo eu agradeço, se quiser fazer pergunta para mim, para colega, para você, esteja à vontade para a gente. Enfim, é um pouco assim, minha trajetória é de postulante a escritor, né? Vamos um passo a cada dia. Não, é isso mesmo. E assim, só para te atualizar sobre Goiânia, né? Goiânia é uma cidade que cresceu muito. E recentemente eu até viajei, né, de férias agora, e eu fiquei impressionado com a nossa estrutura que nós temos por aqui, em comparando com outras capitais, né? Então, assim, nós somos aqui uma terra abençoada e o seu retorno será muito bem-vindo também, né? Para Goiânia, quando tiver a oportunidade aí. E eu quero já aproveitar esse momento, né, da apresentação. Eu vou me apresentar também, porque tem pessoas novas aqui. Meu nome é Leandro, sou diretor da editora Kelps, que há mais de 42 anos ajuda autores e futuros autores a escrever, publicar e vender os seus livros. Então, eu sou o mentor aqui da Lucy Lilian e do Rubens, e já passamos aqui com vários autores aqui durante essa semana, fazendo diversas lives e trazendo à tona diversos assuntos. E é por isso que eu convido vocês a clicar, tem uma setinha aqui em cima, para vocês começarem a seguirem esses autores, né? Que eu sei que tem convidados de cada um aqui. Clica aqui em cima, veja se você está seguindo, se não, já comece a seguir, comece a me seguir também para poder receber mais informações, para você conseguir também publicar o seu livro. Isso vai fazer total diferença aí na sua carreira literária. E hoje o nosso tema, né, dividido em 3 temas, né, em 3 partes, né, sobre escrever bem. E eu queria saber um pouco, né, quem se sentir também confortável aí sobre o processo de escrita, né? Como é que foi esse processo de escrita do livro de vocês? Como que as dificuldades ou quando que destravou, né, esse processo e como que vocês desenvolveram isso? Bem, como eu falei, eu sempre gostei muito de escrever. A escrita, ela sempre fez parte da minha vida, né? E em vários momentos da minha vida, eu como professora também, eu sempre trabalhava com projetos, né, de escrita, de leitura, então sempre foi algo que fez parte da minha vida. E o processo de escrita, eu acho que se deu no momento da decisão, né? Eu decidi que eu queria realizar esse sonho e eu tive a oportunidade de realizar esse sonho. Porque eu passei uma temporada morando fora do Brasil, então o tipo de trabalho que eu fazia lá era um tipo de trabalho diferente do que eu faço aqui. Ser professora hoje no Brasil exige muito da gente. Então, exige muita energia mental, a gente fica muito cansada, né, com coisas que às vezes nem é nossa atribuição, mas que a gente tem que, para poder fazer as coisas andarem, a gente precisa tomar como, né? Então, eu passei uma temporada fora e com esse descanso mental que eu tive com um trabalho assim muito mais mecânico do que intelectual, eu pude dar início a esse processo. E a escrita, para mim, ela é algo muito natural. Assim, se eu estiver num ambiente tranquilo, se eu estiver num ambiente organizado, se eu estiver num ambiente com
uma música instrumental, assim, bem bacana, né, uma sinfonia, vai fluir. E ela flui, assim, de uma maneira muito natural. Então, o processo de escrita, para mim, em si, ele não foi um problema. A parte mais difícil desse processo de escrita que eu achei, que eu ainda acho que é algo que me cansa bastante, é o processo de revisão. Porque eu faço, né? E como eu sou professora, eu sou muito criteriosa com esse processo de revisão, então se torna algo muito cansativo para mim, porque eu leio o meu próprio livro várias vezes. E depois que ele vem para mim novamente, eu leio novamente. Então, é algo que se torna assim, bem cansativo para mim. Entendi. O processo de escrita é natural e a revisão é a parte, né, que entra a professora Sim, e vai olhar toda a técnica, né, e com certeza várias idas e vindas até conseguir finalizar o livro, né? exatamente. Rubens, Então, já para mim, eu já vou no contraponto, né? Eu acho que, para mim, acho que escrever é uma coisa assim extremamente rico, porque é humano, você tira da alma aquilo que você está colocando no papel e fazer o caminho do cérebro antigamente era a caneta e o lápis, né? Agora, fazer esse caminho do cérebro até os teclados, né? Eu acho muito difícil. Eu não sou uma pessoa assim que vou dizer para você assim, eu sento e a coisa flui. Ela vai fluindo depois que você começa a escrever. Mas o meu processo desse livro, por exemplo, ele demorou anos, porque eu pensava, o que eu vou escrever, o que eu não vou? Eu gostaria de escrever algo, né, estudando muito, etc. Bom, enfim, aí eu pensei, traduzir um pouco daquilo que eu vivi, né, num personagem, ou seja, realidade, mesclar um pouco de realidade e ficção e criar aí uma história em cima disso. E foi isso que eu fiz. Quando eu comecei, aí fluiu, mas só que assim, acho que eu fiquei um ano escrevendo. Um ano, que daí escrevia, reescrevia, eu acordava 5 da manhã com ideias, ia para o computador, deixava as ideias lá, depois voltava, relia. Então, não sei, para mim eu acho, não é um processo fácil para mim escrever. Eu gosto de escrever, estudei muito, fiz vários cursos superiores, especializações, mas sempre quando você tem que escrever algo, e quando é algo que você escreve para o outro, porque eu não estou escrevendo para mim, como jornalista, ele não escreve a notícia para ele, escreve para alguém ler. E o livro é igual, para os leitores, para as pessoas que apreciam a literatura. Então, quando você escreve para alguém, eu acho que é um processo difícil, é um processo lento, eu acho, né? E é um processo de amadurecimento também no longo do tempo, né? Você escreve o primeiro, lá no quinto livro, se você continuar escrevendo, você vai olhar para trás e ver o quanto você melhorou a sua escrita, as suas histórias, né? Porque é um amadurecimento, a vida da gente é um amadurecimento no longo da vida, e escrever também, né? Um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, você já vai estar com, digamos assim, com insights um pouco mais rápido do que o primeiro. Mas sempre vai, para mim, estou falando em termos pessoais, né? Para mim, eu acho que sempre vai ser difícil botar no papel um texto qualquer, seja uma carta, seja uma notícia. Não é para mim, é o contrário, eu já tenho mais dificuldades. Eu leio, releio, reescrevo, apago, faço de novo e vou lendo. E a parte que mais dolorosa, digamos assim, é a parte da revisão. Isso eu posso dizer, porque a Adriana me passou agora, e eu vou reler tudo de novo, né? E quando você relê, você tem a tentação de querer melhorar ou ampliar aquilo que você escreveu. E aí que é o ruim da coisa da revisão, perigo. né? Isso é um perigo, você querer refazer um parágrafo ou isso não está bem com isso e etc. Então, assim, é um parto, assim, para mim, eu acho que a revisão, eu comecei a ler hoje ali, a introdução, falei, não, vou deixar, porque como tem a live, eu vou ficar meio
meio assim, com revisão, Aham. quando eu vou participar da live. Então, assim, escrever é uma arte, né? Como qualquer Sim, outra sim. arte. Então, portanto, eu acho que tudo que é arte sai de dentro, né? E eu acho que tem essa dificuldade, o pintor quando vai pintar, enfim, cada um tem a sua história, né? A minha é um pouco nisso, eu tenho um pouco de, eu prefiro ficar um pouquinho mais. Não, e justamente, né, sobre esse processo da escrita, não é algo único, né, assim, de vocês. Uhum, O- Vamos dizer, essa naturalidade na escrita, ela é uma coisa rara, né? O uhum, normal é sentir muita dificuldade todo esse processo aí, e é uhum, natural que isso aconteça. E a gente tem que o quê? Nesse processo de escrita, a gente não tem que se preocupar, às vezes, assim, em escrever difícil, escrever para grandes conhecedores. A gente tem que usar uma linguagem simples, uhum, direta, acessível. E para quem? Para os leigos. É para esse público que a gente escreve, é para gente, pessoas que não conhecem essa uhum, história, assim. Enfim, a gente não tem que buscar escrever, a não ser que seja o estilo, né? Não. O meu estilo vai ser uma literatura mais densa, mais uhum, uma pesquisa, algo mais para doutores, mas fora isso, você tem que buscar escrever para o seu público que vai ler, né? E a sim, gente tem que cuidar de uma das armadilhas da nossa mente, que eu falo que são as traças do livro lá dentro da jornada do autor, que é justamente esse perfeccionismo. Porque o livro, a gente tem que ter consciência disso, ele nunca vai estar pronto, sempre vai ter uma história para corrigir ou uma informação para acrescentar. Sempre, sempre, sempre. Então a gente tem que decidir, falar, olha, o livro está completo e suficiente para esta edição. Numa segunda edição, uma próxima edição, eu posso fazer uma edição revista e ampliada. Enfim, você pode fazer o que quiser, mas deixa isso para uma próxima edição, porque essa você tem que definir, porque senão você vai ficar sempre num processo de revisão e nunca vai finalizar. Mas isso é comum acontecer, tá? uhum, Então, assim, a gente tem que decidir isso acontecer e falar, não, o livro agora ele está completo e suficiente. Na próxima edição, vai ter melhorias, vai ter correções, vai ter ajustes, aprimoramentos, mas numa próxima edição. Fica uhum, essa dica aqui nesse processo da escrita. E para a gente falar um pouco, né, sobre o processo de publicação também, que é importante a gente entender que na publicação tem às vezes pessoas que vão buscando fazer uma publicação totalmente autônoma. E é possível fazer, a um custo muito barato e tal, mas às vezes o livro chega até o leitor com falhas, né? Falhas graves que comprometem a experiência do leitor. E é por isso que é um trabalho que eu gosto de fazer também, para o autor ter consciência de todas as etapas que o livro passa, né? De revisão, de uma boa diagramação, de todos os elementos ali. Tem, às vezes, livros que trocam a ordem desses elementos, como sumário, dedicatória, numeração no início do livro, utilizar página ímpar, página par, são detalhes que ajudam na experiência do leitor. Né? O leitor é que vai sentir se o livro está bem organizado, bem estruturado, está bem publicado ou não. O papel adequado para aquele tipo de obra. Então, são todas essas etapas da publicação. E eu gosto muito do autor ter essa consciência para ele poder acompanhar, saber se o livro está seguindo todas as etapas ali, saber o que fazer quando receber, por exemplo, o livro para revisão, o que ele tem que olhar, o que ele tem que fazer, o que é o papel dele, o que a editora está aguardando ele também informar para poder dar o segmento. Né? E eu queria saber da experiência de vocês, se sentem confortáveis para falar sobre isso, como é que está sendo. O Rubens está no primeiro livro dele, né? Está estreante,
Então, Uhum. assim, é tudo muito novo. Mas a Lucy já está indo para o segundo livro, né? Sim, eu tenho história. Quando eu decidi publicar o primeiro livro, eu estava ainda nos Estados Unidos. Então, eu fechei Hum. com uma editora pequena, tudo via internet, né? E-mail, WhatsApp. Então, e quando eu recebi o livro da primeira vez, o meu livro, assim, estava com falhas gigantescas, assim, estava com problemas estruturais até. Então, assim, para mim que estava iniciando, né, eu estava me iniciando na carreira de escritora naquele momento. Então, foi muito frustrante. Foi, assim, muita frustração. E eu tive a um ponto de quase desistir. Porque, assim, quando eu peguei o livro e tinha problemas estruturais e gramaticais gravíssimos, eu falei, meu Deus, eu não tenho, como professora, eu não posso lançar, eu não posso mostrar um trabalho desse tão mal feito para o meu leitor, porque eu acho que é até uma falta de respeito. Então, desse momento que eu recebi o livro com várias falhas, com vários problemas, ao momento que eu decidi refazer todo o processo editorial de novo, né? Que eu recebi a indicação da editora Kelps, né? Então, o Felipe me atendeu muito bem, ele fez o processo de revisão, e ele fez todo o processo de diagramação novamente, e aí sim eu recebi um livro de qualidade, né? Mas demorou um tempo para eu assim criar coragem novamente para fazer todo o processo novamente para publicar o meu livro novamente. E assim, isso reacendeu em mim uma coisa e agravou em mim uma coisa que já é latente num escritor iniciante, né? Que é o medo. Eu fiquei com muito medo. Medo de sair errado novamente, sabe? E de ter que passar por isso novamente, a frustração de ter um livro totalmente assim mal feito, com problemas gravíssimos, e não, né? Quando eu recebi o meu livro pela segunda vez, foi uma alegria, né? E aí eu observei o livro e eu tive coragem de fazer o lançamento. Eu fiz o lançamento o ano passado e foi tudo do jeito que eu sempre sonhei, né? Maravilhoso o trabalho. Então, o que que eu sugiro para quem está nesse processo, iniciando esse processo de publicação? Procurar uma editora de nome, né? Que tenha uma história na área, né? E que possa te entregar um trabalho bem feito, para que você não passe pelo que eu passei e queira desistir da carreira, como eu quase desisti. Ah, muito bem, Lucy. Isso nos motiva muito, porque é uma busca nossa aqui da editora Kelps, é justamente essa experiência. A gente sabe que durante o processo acontecem coisas, dificuldades, problemas, e às vezes quando acontece algo conosco, às vezes uma página, às vezes até não é nem é um erro nosso, mas saiu um nome errado que acabou passando desapercebido pelo revisor, pelo próprio autor e acabou passando. Então a gente sempre faz o que eu chamo de assistência técnica. Não, vamos trocar essa página específica aqui, porque é um nome de uma pessoa muito importante que fica constrangedor para o próprio autor, né? Então, coisa que não pode acontecer. Então a gente sempre busca dar toda assistência, porque um erro estrutural completo assim é muito difícil acontecer conosco. Mas às vezes é um erro pontual, alguma coisa assim que que passou desapercebida, a gente vai lá e dá assistência técnica, corrige, troca a página, faz o ajuste necessário para entregar um produto de excelente qualidade. E que bom que você teve uma nova experiência e está dando continuidade a essa sua carreira, né, como autora, Uhum. seguir essa profissão. Então, é com isso que a gente busca sempre se desenvolver, né? Busca sempre atender essas expectativas. Né? Eu vejo nesse processo, é, entre o escritor e a editora, que aí você vai envolver
um editor, uma editora de texto, você vai estar envolvido, o diagramador, está envolvido a pessoa que vai, o profissional que vai criar a página, a capa para poder te apresentar. Eu vejo isso como uma mão dupla, né? Uma mão dupla. Ou seja, eu recebi, por exemplo, eu recebi o texto agora da Adriana, acho que é da Adriana. Agora eu vou ler e vou também devolver para ela, para que, e, se eu fizer algumas pequenas alterações também, eu vou finalizar e devolver. Ou seja, é uma mão dupla, ela vai olhar, vai acolher o que está ali e vai me dizer, não, Rubens, isso não é, digamos que ela me diz, isso não é viável aqui, essa palavra, etc. E tal. Ou seja, é uma mão dupla de conversa, não é o escritor contra o editor contra o autor, ou o escritor contra o design da capa, não, é uma mão dupla, é uma comunicação, é diálogo, né? A vida é feita de diálogo. Ah, não, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, aí eu tenho que mudar aquilo, ou mudar, sei lá, o menino que está com a bola aqui do lado, para cá, para lá. Ou seja, é uma mão dupla, muda aqui, muda ali, ficou perfeito, é isso aí. Então, assim, não é uma briga entre escritor e editor e design, não, é um diálogo, é conversa. Isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui vai ficar por causa disso, isso aqui vai sair esse elemento aqui da diagramação, porque não... Ou seja, é uma mão dupla, né? É um todo. Quando ele chega na mão do leitor, ali tem várias mãos que trabalharam para chegar na mão do leitor, né? Então, os méritos é meu, é do editor, é do design, é da Kelps. É um conjunto, né? A vida é um conjunto, ninguém faz nada sozinho. Então, eu vejo isso como uma troca, uma experiência, né? E Sim, no seu caso, você foi, no caso, a Leci, né? Leci, desculpa. Lucy. Lucy, desculpa. A Lucy ficou abandonada no projeto dela, né? E isso a gente não se faz num processo, sobretudo que é um livro, você vai chegar na mão de outras pessoas, como eu estava falando, a gente escreve para os outros, não para a gente. E aí compromete completamente o seu início, né, da sua carreira, do seu investimento. Sim. Por isso é uma troca entre o escritor e a editora e os membros que compõem essa editora, sim, profissionais. Exatamente. E é justamente esse canal de comunicação aberto, né, essa troca de experiências aí, né, de indicações, assim, de ajuste, de correção, de tudo que precisa ser feito no livro, é que faz a obra sair com qualidade. E evita o quê? As frustrações da publicação. E apesar de se trabalharmos com autores independentes, a gente prima pela qualidade, pelo profissionalismo e para o autor sair justamente com esse orgulho de ter publicado com a editora Kelps, porque isso faz total diferença, esse apoio, essa via de mão dupla, porque a gente está num processo de construção dessa obra, né? Você está com o texto, mas ele precisa de uma série de outros elementos, do diagramador, do revisor, da capa, do registro, da impressão, da publicação do e-book, do audiobook, enfim, de todos os elementos ali funcionando em conjunto para que saia um trabalho de excelente qualidade. E quando a gente fala de todas essas etapas aqui, se acontece uma falha, a gente também tem que ter essa abertura para eu poder entender onde que aconteceu isso, por que que aconteceu isso, qual que foi a origem, né? Foi o ponto cego que acabou acontecendo essa falha. Foi uma falha de impressão, uma falha na revisão, foi uma palavra, foi o diagramador que esqueceu de digitar alguma coisa. Então, assim, a gente tem que identificar. E hoje eu tenho total segurança do produto que a gente entrega, porque eu vejo livros, né, mesmo por grandes editoras, livros em primeira ou segunda ou terceira edição, edições iniciais, às vezes com pequenos erros, pequenos ajustes. Direto meu filho está lendo livro da escola e me traz aqui e fala: pai, olha esse aqui, ó,
tem um erro aqui, ó, faltou um acento, faltou uma vírgula. Ele consegue identificar esses erros, porque como a gente sempre fala muito disso, ele consegue identificar. Então, assim, é normal que isso aconteça, não é natural, mas é normal, e uma segunda, uma terceira edição serve para corrigir tudo isso, né? E para a gente abordar a última fase aqui do autor completo, eu tenho um convite especial para fazer para todos que estão aqui nos assistindo. Vai acontecer na terça-feira próxima, agora, dia 24, às 8 horas da noite, o workshop, o mapa da escrita à publicação. Eu vou te mostrar um guia completo. Eu vi que já teve pessoas aqui perguntando, que já querendo publicar o livro. Então, na terça-feira, eu vou te dar todo o conteúdo, todo o mapa, literalmente o mapa, o Waze, para autores conseguir escrever, publicar e vender os seus livros com qualidade, com segurança. E para você receber o convite, digita aí nos comentários MEP, ok? Igual eu digitei aqui, que eu vou te mandar o convite do workshop via direct, e vai ser muito bom a gente se encontrar. Diferentemente aqui dessa live, a gente vai abrir uma sala no Zoom e a gente vai poder falar, abrir e conversar sobre a sua obra também. E se alguém tiver alguma dúvida, que está aqui nos acompanhando sobre escrever, publicar ou vender o seu livro, pode mandar aqui nos comentários que no final a gente vai responder todas, vamos tentar encontrar caminhos e soluções para cada um de vocês aí. E agora, o autor que vende sempre, né? A gente falou aqui sobre escrever bem, publicar certo e vender sempre. Vender sempre, eu digo que tem livros que foram escritos há mais de 200, 300 anos e são best-sellers até hoje. E a gente tem que escrever a nossa obra e pensando em se tornar perene, em estar sempre disponível para o público, sempre estar à disposição. Porque um dos grandes erros dos autores, às vezes, é escrever um livro, faz o lançamento e não se fala mais do livro. O autor ele tem que sempre estar falando da sua obra. Vai num evento, ou vai acontecer um evento na sua cidade, busca o organizador, tenta fazer algum contato, coloca uma mesa lá para você autografar. Se tiver disponibilidade de anunciar no palco, que seja 5 minutos, já é uma apresentação para o público. Às vezes é um evento na igreja, um evento social, palestras, enfim. São todas oportunidades de você fazer o lançamento do livro. E uma outra questão, oportunidade de se falar do livro, são nas rádios, nos jornais, nos portais de notícia, porque o livro, ele é notícia boa para ser dada, né? Ele é um bem cultural. Então, os veículos de comunicação têm as portas abertas para se falar dessas obras, para se falar desses livros. Para se falar desses lançamentos. Então, quando a gente coloca isso para os veículos de comunicação, a gente busca oportunidades de falar da nossa própria obra, né? Hoje, vamos dizer, não só os tradicionais, mas podcasts, enfim, várias formas de se fazer isso. E também a importância de ter a disponibilidade desse livro. As livrarias, ele é um canal muito importante, eu falei nisso ontem, na live de ontem, é um canal muito importante, mas geralmente uma livraria vai conseguir colocar o seu livro igual esses livros aqui, somente a lombada dele aqui vai estar disponível, não vai estar disponível a capa, porque o número de livros publicados é muito maior do que o espaço disponível. Mas hoje, e para alcançar um público maior também, existe a internet. Então a editora Kelps também oferece a publicação do livro impresso, tradicional, do e-book, que vai para livrarias e bibliotecas no mundo todo, ok? E a pessoa também, se quiser receber o livro impresso em casa, ela pode comprar e recebe em casa. E
também o audiobook, que vai para plataformas de streaming de áudio, como Spotify, Deezer, além das livrarias e bibliotecas. E isso que eu deixo para o leitor a melhor opção para ele adquirir sua obra. Lógico, da minha geração para trás, o livro impresso é o que domina, mas eu já estou pensando aqui nas gerações futuras. A nova geração, ela já prefere o e-book. Ou tanto faz se ela lê no Kindle, por exemplo, ou o audiobook é para quem está querendo, está dirigindo o carro, está, vamos dizer, fazendo alguma atividade e gostaria de estar consumindo aquela obra. Então, o processo de venda e comercialização é importante isso. E tal que o livro disponível para o leitor, em qual plataforma que ele buscar. E hoje, principalmente, a internet é a grande forma de se encontrar os livros. Ou pelo menos a pessoa faz uma pesquisa ali para saber onde que ela vai adquirir o seu livro. Ok? Vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Acho que mudou. Ops. Pode ir. O processo de vendas, né, de divulgação, esse processo de sair da minha bolha, né, de vendas, eu acho que é um desafio para mim. É algo que eu estou em busca. Esse ano eu estou me dedicando a estudar, né, essa parte aí, divulgações em mídias sociais, né, e toda essa parte aí de propaganda, de divulgação, que é uma parte que eu não domino ainda. É um desafio, assim, para a minha carreira de escritora. Entendi. Então, assim, a Lucy está dentro da jornada do autor, da mentoria, e justamente a gente tem a cada encontro passado, né, estratégias de como fazer, o que fazer para romper justamente com essa bolha. Eu já não gosto dessa parte, embora eu tenha trabalhado 22 anos com assessoria de imprensa, que um dos meus cursos é jornalista, trabalhei 22 anos, e era sempre uma briga entre o jornalismo e o marketing, né? Eles comungam em certo momento, mas em grande parte eles têm seus caminhos próprios, né? Marketing, jornalismo, enfim. E é uma área assim que eu entendo um pouco, não entendo muito, né? Porque também eu não sou professor de marketing nem de jornalismo, mas é uma parte assim que eu realmente não tenho nenhuma assim pretensão de aprender, de virar o meu próprio divulgador ou coisa. Enfim, eu sou muito resistente. Não porque eu não saiba. Eu trabalhei 22 anos, tanto é que eu não consigo mais pensar com a caneta. Eu uso o computador desde 1995. Então, eu não consigo. Quando eu pego a caneta que eu vou assinar meu nome, eu tenho que pensar meu nome. Não, é sério. Eu tenho que pensar meu nome, porque eu não consigo pensar. E quando eu fui fazer prova, quando eu ia fazer prova na universidade, eu levava o teclado pequenininho assim, e botava do lado, professor, para que o teclado? Não, que eu preciso pensar. Aí eu ia para o teclado, como se eu estivesse digitando, que eu pensava, eu pegava a caneta. Uhum. Não Olha consigo as pensar com a histórias caneta aí. mais. Mas eu não gosto dessa área do marketing, assim, eu, eu tenho uma resistência grande, realmente, eu sei que isso é importante, hoje você tem que ser você é obrigado a ser como é que chama? Auto se promover e etc e Altos. tal, Uhum. né? Mas eu não, se eu tiver condição, eu prefiro pagar para que façam para mim, Entendi. que bota no Instagram, no Facebook, não sei mais aonde, paga Uhum. lá e o Facebook distribui. Não sei, eu ainda estou nessa Não, fase. isso Eu é não tenho possível dinheiro, mas também. hã? Isso é possível também, né? A Sim, gente é possível, pode. mas Existem os dois caminhos, aham, né? Para sim. aquele que quer aparecer, quer desenvolver, e para aquele que não quer aparecer, e coloca somente a obra ali como o
caminho a ser seguido, né? A obra... Não, vender a gente tem sempre a expectativa, desculpa, te cortei. Aham, Vender, a gente tem sempre a expectativa de vender, óbvio, né? E de ser conhecido. Eu não quero que eu seja, eu quero que o livro seja conhecido, na verdade. aham. E com isso, claro, você vai, as pessoas vão conhecendo, vão lendo, ou alguém leu e vai passando para o outro, essa venda pode ir aumentando. Por isso que, claro, eu sei que é importantíssimo o marketing, o curso que a Kel está dando agora, né? A gente está lá no grupo e participa. É, eu não participei ainda, até já te falei, mas os colegas do grupo estão participando, estão aprendendo como gerenciar, né? Isso é importante. Eu não digo que não é. Sou eu que tenho essa resistência em Aham. entrar nessa fase. Ok, mas sim, tá tudo certo, não tá errado não. E fica o convite aqui, que queremos nos encontrar lá durante a... Já temos mentoria essa quinta-feira agora dessa semana, Uhum. né? Temos encontro nessa quinta, já fica aí o convite. E eu queria ler aqui alguns comentários. Ó, o Rogério, Leandro, quero publicar meu livro, meu próximo livro com você. Será muito bem-vindo. Muitos elogios aqui para o livro da Lucy. O livro da Lucy é fantástico em todos os aspectos, muito bem escrito e elaborado. Escrito pela JL Games, ou pelo JL Games. Deixa eu ver aqui quem mais comentou aqui. Depois da segunda obra editada, passei a observar esses detalhes. O Robert, quando a gente falou dos detalhes do livro, né, da Uhum. qualidade do livro, do que tem que estar atento. Amanda, que bom que não desistiu, porque o livro está muito bom. Parabéns pelo profissionalismo, Leandro. A Amanda falando aqui. E se nós enviamos para fora do país? Enviamos, sim. Nós temos vários autores, né, que a gente já enviou para os Estados Unidos, para a Europa. Tem uma forma aí de enviar pelos correios, tá? Uhum. Então é perfeitamente possível. Quem é de fora, e para o Brasil, nós enviamos para o Brasil todo, sem restrição. Atendemos autores aí pelos 4 cantos do país. E escrever bem, ele gera confiança. Publicar certo gera autoridade. Vender sempre gera carreira. Então, esse é o espírito, né, de se falar aqui hoje do autor completo com essas características, né? É importante o autor estar atento, estar consciente disso. E para a gente ir para o nosso etapa final aqui, eu gostaria que cada um de vocês fizesse algumas considerações finais. O microfone está aberto para vocês. Então, só agradecer mesmo a oportunidade. Eu nunca tinha feito uma live. Realmente, assim, é um desafio para mim essa parte de colocar a minha cara, né? Como o colega falou, se eu pudesse, eu pagaria para alguém fazer tudo para mim, porque também sou muito tímida, eu tenho alguma dificuldade também de aparecer, de estar à frente, né? Mas eu agradeço a oportunidade, porque eu acho que quanto mais a gente faz, né, mais a gente vai se desenvolvendo. Então, é se desafiar, se propor, né, enfrentar os medos, as inseguranças e seguir em frente, né, da nossa jornada. Muito bem, Lucy. Agradeço a Lucy, né, por compartilhar essa live, agradeço o Leandro por dar essa oportunidade para a gente estar comentando sobre escrever bem, sobre venda, sobre marketing, agradecer as pessoas que estiveram aí durante essa 1 hora nos escutando, obrigado pela paciência delas, agradecemos também pelos comentários. E agradeço a vocês, né, por estar aqui. Faz tempo que eu também não participo de uma live, e eu acho que eu me fui bem. E agradeço ao Leandro, e vou continuar agora relendo o livro para poder devolver para a Adriana lá e a gente chegar na publicação. Exatamente. Rubens, obrigado, Lucy. E o recado importante aqui, porque o autor completo ele não nasce pronto, ele precisa ser formado, ele precisa buscar esse conhecimento. Então, digita aqui MEP para você participar do workshop, que será gratuito, a palavra MEP, que eu vou te mandar o link
para você participar desse workshop, que com certeza você vai entender todos os processos, todas as etapas aí do processo de publicação. E dentro da mentoria, a gente lança esses desafios aqui também, né? Igual muito tempo que não se fazia live, e estão aqui, né? Naturalmente, foi um bate-papo aqui muito gostoso para a gente conversar um pouco sobre literatura, sobre o processo de escrita, da publicação, da venda, e isso tudo deixa a gente muito tranquilo, né? Um domingo à noite, olha só, olha que papo gostoso, e a gente precisa, a tecnologia ela serve para isso também, para nos conectar, né? Estamos aqui tão longe, mas podemos nos encontrar, conversar, bater um papo e compartilhar também todo esse conhecimento aqui. Então, uma boa noite a todos, Boa bom noite. resto de domingo. Boa semana. E amanhã continua a Rota NEP. Às 20 horas teremos uma outra live. Vocês vão receber os convites aí. Nos acompanhem nas redes sociais. Vocês vão receber o convite. Um grande abraço. Tchau, obrigada. Abração.